Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a representante mais característica da vertente espiritualista do modernismo, segunda geração. Poesia de Cecília Meirelles. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer aqui, deixar claro que a minha voz não está das melhores hoje, mas eu farei o meu máximo nesse vídeo para que você goste, para que você curta, para que você admire este conteúdo ou apenas para você entender o conteúdo de literatura, falando um pouquinho sobre Cecília Meirelles, segunda geração modernista. Bom, então vamos começar. Cecília Meirelles parte de um certo distanciamento do real imediato e dirige os processos imagéticos para a sombra, o indefinido, o sentimento da ausência e do nada. Nas palavras da própria Cecília Meirelles, a poesia é grito, mas transfigurado. E essa transfiguração faz-se no plano da expressão. Cecília Meirelles é herdeira do simbolismo, retoma aspectos temáticos e formais dos simbolistas. Como assim? Ela é sensível à aproximação a Afonso de Guimarães. É uma poesia de desencanto e renúncia, nostalgia do além e mística ansiedade. A fuga, a fluidez, a melancolia, a serenidade, os tons fumarentos de nebulosidade impregnam toda a sua obra, marcada pelo sentido da transitoriedade, oscilando entre o efêmero e o eterno, segundo afirma a própria Cecília. Ela diz, tem uma citação dela que ela fala o seguinte, numa literatura comentada. Ela diz assim, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte do meu papis, perdi a minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes que aconteceram na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram uma tal intimidade com a morte que eu aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Então ela conta que devido às mortes sucessivas na família dela e recorrentes, ela meio que aprendeu a ter uma relação entre o que é efêmero, o que acaba rápido e o que é eterno. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. É isso que a Cecília enfatiza. Por isso ela tem uma relação muito profunda com temas relacionados à morte, ao eterno e ao efêmero. Há 3 constantes fundamentais: o oceano, o espaço e a solidão. Trabalhando elementos móveis e etéreos, povoados de fantasias, forma, som e cor, Cecília projeta a desintegração de si mesma ou a busca de seu próprio reconhecer, do seu próprio reconhecimento. Na obra Romanceiro da Inconfidência, publicado em 1953, a Cecília cria uma poesia social a partir de um fato histórico, pesquisado minuciosamente. Então, assim, tem até um textinho que a gente vai ler, inclusive, que a Cecília trabalha com um extremo da cova do tempo. Ela cita cova, e ela fala dessa cova do tempo. Por quê? Porque em Romanceiro da Inconfidência, ela vai narrar fatos que já ocorreram, mas ela vai narrar no presente. Então, ela vai narrar um fato histórico de 1789, só que o evento em que é narrado se passa em 1953, ou seja, de 1789 para 1953, são 164 anos de diferença. Muita coisa, né? A Inconfidência, esse evento, esse fenômeno, é evocado com as lendas e tradições, com os enforcados, com os suicidas, com os desterrados, na atmosfera misteriosa dos cenários mineiros do século XVIII. Para esta obra, a Cecília Meirelles empregou diversos tipos de versos, tetrassílabos, redondilhos menores e maiores, hexassílabos, octossílabos, decassílabos, tudo em variado arranjo estrófico, que resulta em uma narrativa ágil e matizada. Essa diversidade permite que a autora confira sua própria subjetividade, seu próprio lirismo aos fatos que narra, realizando uma homenagem à poesia e aos poetas inconfidentes de Minas. O poema se divide em romances, que são entendidos como poemas épico-líricos da tradição medieval e se desenvolvem em 5 partes, que são: a primeira é a descrição do ambiente, segundo é o desenvolvimento, desenrolar da trama e a descoberta dos planos, o terceiro, a morte do Tiradentes e de Cláudio Manuel da Costa, o quarto fato, o destino do Tomás Antônio Gonzaga, que é ser exilado, e quinto, a presença da rainha Dona Maria aqui no Brasil. Essa rainha, ela foi responsável por, vamos dizer assim, determinar o destino infeliz destes homens que participaram da Inconfidência, o Tiradentes, o Tomás Antônio Gonzaga, o Alvarenga Peixoto, o Cláudio Manuel da Costa.
Bom, agora que falamos um pouquinho da Cecília, das características envoltas, das características que cercam essa poeta tão importante da segunda geração modernista, vamos dar uma olhadinha em alguns textos e responder algumas questões. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Olha que estrutura belíssima que a Cecília Meirelles constrói aqui. Não, eu amo literatura, sério. Essa parte que aqui ele fala assim, que ela, né, cita, ó 21 de abril sinistro, que referência que é essa, meus queridos, meus povos? Que referência que é 21 de abril? Gente, Tiradentes, né? Então, aqui, por que é sinistro? Porque a morte de Tiradentes. Tiradentes, vocês lembram, né, em Confidência Mineira, foi condenado à morte e esquartejado. Então, a morte dele foi extremamente violenta. Bom, e aqui, por que ela repete duas vezes essa palavra cova? Na mesma cova do tempo, cai o castigo e o perdão. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Cova aparece duas vezes para indicar a distância dos fatos. Então, o fato histórico, né, em Confidência Mineira, 1789, e o relato deste evento em 1953. Lembra que eu citei? 164 anos de diferença? Muita coisa. Bom, Enem. O poema de Cecília Meirelles tem como ponto de partida um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Nesse poema, a relação entre texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. No poema de Cecília Meirelles, a recriação se concretiza por meio de quê? Pensa aí. Se quiser dar uma pausada aqui no vídeo, pensa mais um pouco, que eu já vou responder. Então vamos lá. A pergunta faz o seguinte contraponto. Ele fala o que o texto quis passar, né, ó, nesse poema, a relação entre texto literário e contexto histórico, indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. Então ele quer ressaltar, enfatizar justamente aquilo que eu enfatizei aqui com vocês. Lembra que eu falei, ó, olha, cova aparece duas vezes. O que ela quer dizer com cova do tempo? É porque tem um contraponto aí. O tempo em que o evento realmente aconteceu, que foi em Confidência Mineira, em 1789, e o que aquele povo que participou da Inconfidência sofreu, né, enfrentou de represálias, e a Cecília que está escrevendo agora sobre este evento. Não é a mesma coisa, se você falar assim, nós vamos ter o mesmo relato da Cecília Meirelles, que não está no mesmo tempo, no mesmo período histórico que aquele evento ocorreu, escrever sobre ele, e o Tiradentes, se estivesse vivo, escrevesse. Não vai ser a mesma coisa, porque são tempos diferentes. Na mesma cova do tempo tem o castigo e o perdão, mas nessa mesma cova do tempo há um distanciamento histórico, um distanciamento periódico, certo? Então vamos lá. No poema de Cecília Meirelles, a recriação, que recriação que ele fala? A recriação da realidade se concretiza por meio do quê? Do questionamento da ocorrência do próprio fato. Ela está questionando aqui o fato que aconteceu, e aí ao questionar, ao realizar este questionamento, este fato passa a existir? Não. Ele já existiu. Quem enfrentou represálias decorrentes deste evento tem um sentimento, e quem escreve sobre este tem outro. Então, né, mais uma questão cronológica, eu diria. B, da descrição idealizada e fantasiosa. Não está fazendo uma descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico, transformando batalha épica, não. C, da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho do movimento, a derrota, a prisão e a morte. Que parte você não pegou? Que ela fala aqui, ó. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Ela tá querendo dizer aqui, gente, aconteceu uma matança, caiu sangue pra todo lado, eles foram enforcados, eles foram esquartejados, foi um evento sanguinário, foi horrível. Então ela não tá se recusando a inserir nos versos essa tragédia. Então não. D, do distanciamento entre o tempo da escrita e o da Inconfidência, que questionada poeticamente alcança sua dimensão histórica mais profunda. Exato. Diferente desse questionamento que a gente viu na A, aqui ele está falando de um questionamento
que alcançam uma dimensão mais aprofundada sobre isso. Não é, ela fala aqui, né? Quem ordena, julga e pune, quem é culpado e inocente? Não é um questionamento do evento, não é do fato. Ela não está questionando se o fato realmente aconteceu, como a alternativa A diz. Ela está questionando dimensões históricas. Ela quer questionar que critérios foram utilizados para aquele evento sanguinário, né? Ela está indo para uma dimensão histórica aprofundada. Vamos para mais um textinho e responder uma questão em cima desse textinho. Ai, palavras, que estranha potência a vossa! Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil, frágil como vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Cecília Meirelles, obra poética. Bom, palavras é interlocutor do eu lírico, né? Porque, ai, palavras, ai, palavras. É como se eu estivesse falando, sei lá, tô falando com a minha mãe. Ai, mãe, ai, mãe. Mãe seria a minha interlocutora. E eu, o eu lírico. Então, ai, palavras é interlocutor do eu lírico. Beleza. Isso aqui, o que tá querendo dizer? Né? Vamos observar, enxergar as entrelinhas, né? Quando a rainha se sentiu ameaçada pelo levante em Minas Gerais, ela ordenou que a coroa portuguesa enviasse Tomás Antônio Gonzaga para o exílio e Tiradentes. Ela falou para o Tiradentes ir para o espaço. Então, assim, ela falou para a coroa portuguesa, ó, coroa, manda o Tomás Antônio Gonzaga para o exílio. E o Tiradentes, você prepara a morte mais dolorosa para ele, porque é essa que ele vai ter, né? Mais ou menos assim. Assim, as palavras da rainha determinaram o destino desses homens. Que homens? Que participaram da Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga e Tiradentes. Assim como também o Alvarenga Peixoto, o Cláudio Manuel da Costa, né? Então, tá fazendo esse jogo com as palavras. Palavras, então, referência às palavras que determinariam o destino de homens. E este destino muito trágico. O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Centralizada no episódio histórico da Inconfidência, a obra elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Tá. A força e a resistência humana superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras? Não está superando. E a força e a resistência humana superaram? Não. A rainha mandou um para o exílio, mandou outro para o esquartejamento. E, então, não teve uma força e resistência humana, porque a força e resistência estavam sobre o monopólio da rainha. Então, não. B. As relações humanas, então vamos ler de novo. É uma reflexão mais ampla sobre a relação entre o homem e a linguagem. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Perfeito, gente, é essa. Né? Como eu expliquei, as palavras determinariam o destino. E essas palavras nem sempre têm um monopólio dos mocinhos, né? Enfim, vamos deixar isso para outra questão. Para outra, não próxima questão, mas para outra discussão, né? Bom, agora a gente tem mais 3, 4, 5, 6. A gente tem mais 4 questões, tá? Mas assim, fiquem muito à vontade. Aqui eu quero explorar as nuances dos textos de Cecília Meirelles e também para que você possa ter uma compreensão um pouco mais lídima e requintada acerca destas obras. Caso caia na tua prova ou nos vestibulares também, óbvio. Lamento do oficial por seu cavalo morto. Bom, basicamente um cavalo morreu por um soldado. O cavalo deu sua vida por um soldado. E esse soldado que tá vivo, porque o cavalo o salvou, começa a lamentar a morte desse cavalo, dizendo assim, olha, esse cavalo morreu por mim, mas eu nem merecia, algo desse tipo, tá? Eu que deveria ter ido, porque nós que estamos metidos na guerra, o cavalo não tinha culpa, enfim, vamos lá. Nós merecemos a morte, olha como ele já começa. Porque somos humanos. E a guerra é feita pelas nossas mãos. Então ele está querendo dizer o seguinte, nós humanos que fazemos a guerra, nós escolhemos a guerra, nós escolhemos fazê-la, enfrentá-la, participar dela. Os cavalos não, eles não tiveram essa escolha. Pela nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra, por nosso sangue estranho e instável, pelas ordens que trazemos por dentro e ficam sem explicação.
Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia. Alquimia aqui seria aquela química da época, né? Os cálculos do gesto, embora sabendo que somos irmãos. Ou seja, a gente cria esse monte de batalha sangrenta, mas todo mundo é irmão. A gente devia ficar em paz. Por que a gente cria tanta guerra? Né? Temos até os átomos por cúmplices. E que pecados de ciência pelo mar, pelas nuvens, nos astros. Que delírio sem Deus, nossa imaginação. E aqui morreste. Ó, tua morte é a minha, que enganada recebes. Não te queixas, não pensas, não sabes. Ou seja, o cavalo, tadinho, morreu, inocente, sem nem saber por que ele estava morrendo. Ele nem precisava morrer, não era para ele morrer. É isso que ele está questionando. Indigno, ver parar pelo meu, teu inofensivo coração. Animal encantado, melhor que nós todos, que tinhas tu com este mundo dos homens. Aprendias a vida plácida e pura, entrelaçada em carne e sonho que os teus olhos decifravam. Rei das planícies verdes, com rios trêmulos de relinchos, como vieste morrer por um que mata seus irmãos? Ou seja, um animal tão puro, né? Por que teve que morrer por um ser tão horrível, horripilento, inescrupuloso, né? Enfim, eu queria comentar aqui, antes da gente ir para a questão em si, Plácida, tá na linha, não sei se aí tem linha, tá. Na linha 19 aí, onde está escrito, aprendias a vida plácida e pura. Plácida é um adjetivo que significa em que há sossego, serenidade, tranquilidade, que é brando, que é suave, que tem paz, é um lugar pacífico, tá bom? Só para deixar essa informação a mais aí. Bom, vamos para a questão. Mackenzie, assinale a alternativa correta. Em consonância com as influências da vanguarda conhecida como futurismo, parou. Tem futurismo aí, gente? O que a gente comentou lá no comecinho desse vídeo? A gente falou que ela tem influência do quê? Da estética simbolista. Aonde que tem futurismo aqui, meus amores? Sem condição, né? Então a já não é. B. O Eulírico assume no poema uma voz animalizada, mimetizando, ou seja, imitando, tal qual uma fábula ou um conto de fadas, um sobrenatural monólogo de lamentações ditado por um animal. Não, nada disso. É o Eulírico mesmo que está revoltado com a morte do animal, mas não é o animal que está falando. C. Em Lamento do oficial por seu cavalo morto, o Eulírico toma consciência das contradições e horrores das guerras ao se deparar com a morte do seu cavalo, provavelmente ocorrida em alguma batalha. Perfeito, é isso. Mackenzie, de novo, assinale a alternativa correta. Os versos nós merecemos a morte porque somos humanos ajudam a estabelecer um contraste entre a inocência de um cavalo e a responsabilidade humana frente à guerra. É exatamente isso. Leia os versos de Cecília Meirelles, extraídos do poema Epigrama número 8. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda, sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. Então, assim, quando eu quebrei a cara com você, eu fiquei sem poder chorar, porque eu já sabia do teu caráter. Como que é o caráter desse filhão aí? O que é uma onda, né? O que a gente pode dizer aqui, não, relacionado ao lirismo? Encostei-me em você, ou seja, eu me apeguei a você com todas as minhas forças, eu te agarrei, peguei você pra mim, sabendo que você era só uma onda. O que é isso? Uma onda, ela é o quê? É fluida, é passageira. Sabendo que você era uma nuvem, eu depus a minha vida em você, eu dei o meu coração pra você. Só que depus a minha vida em ti. Esse ti, ele fala que esse ti, que é o você, né, era o quê? Uma onda, uma nuvem. É fluido, é passageiro, ou seja, é uma pessoa instável. Então eu comecei esse relacionamento com você sabendo que você é uma pessoa que não gosta muito de ficar com uma só, que você gosta de ter várias ficantes. Um exemplo, tá, gente? Que é só para interpretar melhor o texto. Eu comecei a namorar você sabendo que você ia me trocar por outra, e depois por outra, e depois por outra. Você é instável. E depois de tudo isso, eu quebrei a minha cara, você bateu na minha cara várias vezes com essa sua instabilidade, e eu não podia nem chorar, porque eu fiquei com você sabendo do teu caráter. É basicamente isso. Unifesp, o Eulírico reconhece que a pessoa em quem depôs sua vida representava o quê? Uma relação incerta, por isso os desenganos vividos seriam inevitáveis. Perfeito. Canção. Gente, eu quero trabalhar melhor esse textinho com vocês, mas eu tenho 4 minutos pra acabar esse vídeo, senão depois o vídeo começa a ser pago, e aí não dá muito certo, eu quero que todo mundo tenha acesso. Então vamos lá. Canção. Pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo.
e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras, e as minhas duas mãos quebradas. O que ele está querendo dizer com tudo isso, esse texto? Quando a gente tem um sonho e a gente sabe que esse sonho nunca vai ser possível de ser realizado, a gente abre mão dos sonhos e a gente espera que esse sonho que a gente abriu mão naufrague nas profundezas do mar até que ele desapareça, porque a gente não vai poder mesmo ter acesso a esse sonho. Então que ele suma, né? Só que aí, depois, tudo vai estar perfeito, perfeito, entre aspas, mas eu vou ter o luto desse sonho que eu nunca conquistei. E as minhas mãos, duas mãos quebradas, né? Significa aqui que a pessoa vai estar paralisada, como se fosse um luto após abrir mão deste sonho. Bom, minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas. É uma sinestesia. É o quê? Uma mistura de sensações relacionadas aos sentidos, tá certo? 2. E a cor que escorre dos meus dedos é uma metonímia, sim, é a parte pelo todo. O vento vem vindo de longe, é uma aliteração. Sim, a literação é a repetição de fonemas consonantais num enunciado. Então, sim, está repetindo. O vento vem vindo de longe. Então, é V, V, V. Essa repetição desse fonema consonantal V. 4. A noite se curva de frio é uma personificação. Emprega características humanas a coisas, a seres inanimados. Por fim, e o meu navio chega ao fundo e o meu sonho desapareça. É um polissíndeto, sim, porque repete esse e, o meu navio, e o meu sonho. E. Repetição desse e. Então, todas estão corretas.